Os ruídos não audíveis provocados pelas turbinas eólicas podem afetar a saúde das populações residentes até 15 quilômetros de distância dos parques eólicos, revela estudo científico. Já viu o vídeo sobre isso? Realmente parece que é atormentador. Assim, você tá na sua casa e fica só aquele fica aquele som que você quase não escuta, e deve ter os que você realmente não escuta, que é o que ele fala aqui, mas sua mente capta aquilo e detona sua mente. Porque aquilo não para nunca, né? As turbinas eólicas produzem infrassons de baixa frequência, ó. Então são sons com baixa frequência, resultantes de sua mecânica aerodinâmica pelo próprio movimento das peças dele, que é muito grande, né? Por isso chega a 15 quilômetros. E a aerodinâmica podem afetar a qualidade de vida das populações humanas e animais, causando mal-estar geral e prolongado, dores de cabeça, dificuldades para dormir, falta de concentração, irritabilidade, entre outros sintomas. Infrassons são ondas sonoras, isso aqui vai ser importante também, não audíveis por seres humanos. Isso é importante também para responder. E que, portanto, podem ser caracterizadas como ondas mecânicas, aí você tem que completar. Bom, a gente sabe que som é onda mecânica, só que ele quer saber se ela é transversal ou longitudinal, e se ele fala de baixa intensidade, alta velocidade, sons muito agudos, comprimentos de onda muito grandes, frequência de 20 Hz a 20 kHz. Vamos analisar cada um? Bom, primeiro, vamos lembrar aqui sobre o som. O som, qualquer som, infrassom, ultrassom, são ondas mecânicas, né? Ondas mecânicas e longitudinais. Vamos ver o que é isso? Ondas longitudinais são ondas em que a direção da oscilação, que a onda fica oscilando, né? Da oscilação é a mesma da propagação. Quando não são longitudinais, são chamadas de transversais. Transversais é quando a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Melhor dar exemplos, né? Vou fazer mais um espacinho aqui. Então, para ondas, por exemplo, longitudinais tem um som. O som, se você conseguisse ver o ar, ele teria aqui, ó, quando você fala, quando você canta, quando você grita. Você tem partes no ar aqui, em que trechos que as moléculas do ar estão mais comprimidas e depois mais dispersas, depois mais comprimidas e depois mais dispersas. Deixa eu deixar mais dispersas, que fica bem claro. Mais comprimidas. Então, a onda se propaga, nesse exemplo que eu dei, nessa direção, e a oscilação também está, como você pode ver, comprimindo, criar uma sanfona, comprimindo, estendendo, na oscilação. Então, ambas estão na horizontal, nesse exemplo. Então, outro caso clássico de longitudinal é aquelas molinhas que você compra no supermercado, você fica brincando de passar assim de uma mão para outra, não sei se vocês já viram, que você, aquelas molinhas coloridas, várias cores, né? Você coloca uma mãozinha aqui, a outra mãozinha aqui. Se você olhar, você vai vendo que vai ficando uma parte comprimida e outra parte estendida. Essa parte comprimida vai andando por aqui. Mas no fundo, o que está acontecendo? Ela está oscilando assim, no sentido na direção da própria mola, de que você colocar a mola, e a propagação também está no sentido na direção da própria mola. Então é uma onda longitudinal. Agora, já uma onda transversal, você pode imaginar uma onda numa corda. Onda eletromagnética, não vou desenhar aqui agora, mas são ondas transversais, têm várias direções de propagação, de oscilação. E tem as ondas transversais, então vou dar o exemplo da corda. Quando você faz uma onda numa corda, sacode a corda, você vê uma onda assim. Isso significa que a corda está oscilando nessa direção. Porém, a onda está se propagando, como você pode ver como a onda vai, nessa direção, perpendiculares. E a mola que eu dei exemplo, ela também pode ser usada como uma corda, né? Tem gente que pega essas molinhas de brinquedo que eu falei que você faz assim, e fica aquela onda indo de um lado para o outro. Ou tem gente que pega e faz dá a chicoteada com a mola, e ela fica assim, né?
Forma uma ondinha também, que vai indo, se você fizer o chicote que nem se faz com a corda, ela se propaga aqui e oscila aqui, dando 90 graus. Então, a mesma mola que tem, você pode causar ondas longitudinais, você pode causar ondas transversais. Então, vai depender da onda que você provocou. O importante é ver a direção de propagação e a direção de oscilação. Tá? Qual é outra coisa importante? Então, a gente já sabe que são longitudinais. O som é uma onda longitudinal que elimina a letra A, a letra B. Sobra C, D, O, E. Aí, C, D, O, E, ele fala da frequência e do comprimento. Aqui vamos analisar a equação fundamental da ondulatória, mas só ela não vai servir para fazer análise completa. Tem que ter um conhecimento adicional, que eu vou falar, claro, aqui. Enquanto uma determinada onda se propaga em um mesmo meio, ou seja, de uma certa frequência, se propaga em uma determinada onda, que eu falo de uma certa frequência, se propaga em um mesmo meio, sua velocidade, não, é um tipo de onda. Não é a mesma frequência não, porque a frequência vai mudar. Eu quero mostrar que enquanto a onda se propaga, enquanto uma onda, vou colocar um tipo de onda, enquanto um tipo de onda se propaga em um mesmo meio, sua velocidade não se altera. Enquanto eu estiver no mesmo meio, a velocidade não altera, tá? Vamos colocar de uma forma mais assim, ó. A velocidade, quando ela muda de meio de propagação, sua velocidade se altera, mas sua frequência não se altera. Então, quando eu mudo de meio, eu mudo de velocidade, mas não mudo de frequência. Enquanto eu estou no mesmo meio, eu tenho que estar com a mesma velocidade, com uma certa frequência ou com a mesma velocidade. Então, tipo, é com uma certa frequência. Quanto uma onda de certa frequência. Uma onda de certa frequência. Tá? Então, enquanto estiver no mesmo meio, é a mesma velocidade. Quando mudar de meio, muda a velocidade. É isso que tem que saber. E quando muda de meio, a frequência não altera daquela onda. Então, venha comigo aqui. V igual a lambda F. Eu estou sempre colocando som, né? Eu estou pegando sons de várias frequências diferentes, então eu estou mexendo na frequência, certo? Mas está sempre se propagando no mesmo meio. Eu estou analisando o som se propagando pelo ar, que é o que sai dessas usinas, dos parques eólicos, certo? Então, primeiro, ele falou que é infrassom. Se é infração não, infrassom, eu tenho frequências baixas. O infra vem de o infra ou ultra é sempre relacionado à palavra infra, ultra é relacionado à frequência e não ao comprimento. Tá? Então eu tenho frequência baixa. Infra está falando de frequência e é baixa. E frequência baixa está associado à ideia de som grave, tá? Ultra está associado à frequência alta. E frequência alta está associado a sons agudos, tá? Som agudo. Então, grave isso. Infra ultravioleta, é a frequência da luz que é acima da frequência da cor violeta. Infravermelho é a frequência da luz que está abaixo da frequência da luz vermelha, que é a mais baixa entre as cores visíveis. Infrassom é um som de frequência baixa, obviamente abaixo do audível, assim como o infravermelho está abaixo do visível. Ultravioleta, ultrassom, ultravioleta está acima do espectro de luz visível, ultrassom acima do espectro do som audível. Beleza? Frequência baixa, som grave, grosso. Frequência alta, som agudo. Tá certo? Então, são ondas longitudinais com sons muito agudos? Não, porque a frequência é baixa, é infrassom. Longitudinais com comprimentos de onda muito grandes? Aí sim, ó.
Por quê? Com a velocidade, como eu acabei de dizer, a velocidade não vai variar, ela fica constante. Se ela é constante, vamos isolar aqui o lambda nessa equação. Vai ficar lambda, que é o comprimento, é igual a V dividido pelo F. Como V, eu estou pensando eu estou só mexendo com a frequência, mas elas todas estão se propagando pelo ar. Você vai perceber que quanto menor for a frequência, que é o caso aqui, infrasom, o maior vai ser o comprimento. Então, para ondas se propagando, para vários tipos de onda com frequências diferentes, se propagando no mesmo meio, quanto menor for a frequência, maior é o seu comprimento. Mesmo tipo de onda, menor frequência, mesmo meio de propagação, maior é o seu comprimento. Tá certo? Mesmo menor frequência, mais. Então, realmente, como é infrassom, eu vou ter comprimentos de onda muito grandes. Tá? Então a D está certa, vou marcar um pontinho aqui, porque vamos olhar primeiro por que a E está errada. Longitudinais com frequência entre 20 e 20 Hz e 20 kHz, 20 mil Hz. Isso aqui você tinha que ter pelo menos uma noção de que é o espectro de som audível. Você acaba decorando por fazer muita questão, porque eles afirmam isso no texto. Aqui eles cobraram como uma alternativa. Audível para um ser humano com audição média normal, né? Com audição normal. Então, um ser humano com audição não comprometida, ele tem essa, em média, né? Porque cada tem suas individualidades. Em média, você tem a faixa audível de 20 Hz a 20 kHz. São toda faixa nesse intervalo aí que a gente consegue escutar. Acima disso vira ultrassom, né? Que, por exemplo, que você usa para fazer exame de feto, né? Contar o feto na barriga da mãe, enfim. E abaixo disso está o infrassom, que é o exemplo aí dos parques eólicos, né? Causando por infração, até onde eu sei, se for rapidamente, não dá problema, mas constantemente, dia após dia, o mesmo som, talvez seja isso, acaba realmente dando todos esses problemas aí de dormir, irritabilidade, enfim. Isso aí tem que ser um especialista no assunto, não é meu caso, isso é a parte física. Longitudinais, com frequência entre 20 kHz, daria no som audível. E ele fala que é infrassom, não audível por ser humano, então não pode estar nessa faixa. Por isso está errada a letra E. Então aqui dá certinho a letra D de dado.